Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Living condition is very, very poor. The people don't even have water, lights, health care. There are security challenges. Every day you wake up, you hear one story of kidnapping or the other. But people, every day, they make effort to see Christ in one another. Este homem que acabamos de ver é ainda jovem. É padre, está na Nigéria, numa região muito pobre, onde nem há eletricidade ou água corrente e onde, além disso, o perigo espreita. A insegurança é muita. Neste país há raptos de pessoas ou ataques de grupos armados praticamente todos os dias. Mas o padre Tadeus não parece ter medo. Ele está ali, no meio do povo. É um dos habitantes da aldeia. Confunde-se com eles, pobre entre os pobres, vive com eles, come como eles, enfrenta as mesmas dificuldades do dia-a-dia. E é a propósito disso que vamos falar do padre Tadeus. É que ele, tal como centenas, como milhares de outros sacerdotes, ele sobrevive apenas graças à ajuda das missas que os benfeitores da Fundação AIS mandam celebrar. Pode parecer um gesto simples, insignificante, mas mandar celebrar uma missa significa a sobrevivência de milhares de padres um pouco por todo o mundo. Este é um dos muitos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Iremos conhecer esta história do padre Tadeus lá mais para a frente. Antes de irmos ao primeiro tema em destaque no programa de hoje, apenas uma nota para dar conta de que no domingo, no dia 3, houve um atentado à bomba no ginásio da Universidade de Marawi, nas Filipinas, quando estava a começar a celebração de uma missa para os estudantes cristãos. A explosão causou pelo menos 4 mortos e cerca de meia centena de feridos e foi quase de imediato reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Este vai ser um tema a desenvolver na próxima semana. Para já, vamos retomar a notícia que demos conta aqui também de forma muito sumária na semana passada. O padre Hans Joachim Lohr foi libertado no último domingo de novembro após 371 dias de cativeiro. Ele foi raptado em Bamako, a capital do Mali, quando ia celebrar uma missa. Nós temos a primeira mensagem que ele enviou desde que foi libertado. Já lá iremos. Para já, Catarina, o que é que se sabe sobre este caso? Bom, Paulo, não sabemos muito mais para além daqueles dados que acabou de revelar. Portanto, este padre, que é conhecido como o padre Yajo, é um sacerdote alemão que é membro da Sociedade dos Missionários de África, foi libertado, como acabou de dizer, então, no passado dia 26 de novembro, após ter sido sequestrado a 20 de novembro do ano passado. Portanto, praticamente um ano, não é, que esteve em cativeiro. Portanto, ele foi raptado perto da escola onde trabalhava, em Bamako, que é a capital do Mali. Portanto, ele esteve, por isso, cerca de um ano e mais alguns dias, não é? Mais exatamente 371 dias em cativeiro. Logo depois de ter sido conhecida a sua libertação, sabe-se que ele foi enviado de imediato para a Alemanha, de avião. No entanto, não foram fornecidos quaisquer dados, quer sobre as condições de vida, ou das condições de estado de saúde dele, melhor dizendo, quer também algum pormenor sobre como ele viveu estes dias de cativeiro. Dados que certamente serão conhecidos a seu tempo, claro. Não se sabe sequer ainda como é que se deu o rapto, apenas que o padre Joaquim ia celebrar uma missa quando desapareceu. Precisamente, Paulo. De facto, portanto, ele foi raptado há um ano, como nós dissemos, em Bamako, na capital do Mali, portanto, perto da escola onde ele trabalhava. Portanto, o que sabemos é que, quando se preparava para ir celebrar então esta missa, o que sabemos é que o carro foi encontrado abandonado, a cruz que ele usava sempre também foi encontrada junto a este mesmo automóvel e, portanto, durante todo este tempo, Paulo, não soubemos qualquer notícia sobre ele, qualquer informação, quer sobre o seu paradeiro, quer também sobre quem teria feito este rapto, quem teria alguém reivindicado este mesmo rapto. Portanto, não houve nenhuma reivindicação, mas, segundo fontes diplomáticas e de segurança, o sacerdote alemão, de 66 anos de idade,
terá sido raptado por elementos do grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, um grupo que é ligado à Al-Qaeda. Sim, Paulo, até a agência de informação da Igreja, a agência Fides, deu na altura essa informação. Portanto, a Al-Qaeda é um dos grupos jihadistas mais ativos nesta região, pelo que é perfeitamente possível que tenham sido efetivamente eles a levar a cabo este rapto deste sacerdote. Importa dizer que o trabalho do padre Hans Joachim Lohr, muito focado nas questões do diálogo interreligioso, era e é, claro, apoiado pela Fundação AIS, e que a Fundação AIS apelou desde o primeiro momento para a libertação deste missionário. E agora a própria Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS falou disso. Sim, Paulo, portanto, desde que foi conhecido o seu sequestro, portanto há um ano, que a situação tem sido sempre acompanhada, a situação deste sacerdote tem sido sempre acompanhada pela Fundação AIS, portanto, com muita preocupação, claro, e agora a Regina Lynch, então a nossa Presidente Internacional, lembrou não só isso, mas também esta profunda ligação que existe, quer entre o sacerdote e a nossa Fundação, com o nosso apoio, que lhe permitiu então desenvolver este importante trabalho que ele estava a realizar no campo do diálogo interreligioso no Mali. Nessa mensagem de congratulação pela libertação deste sacerdote, a Presidente Internacional da AIS deixou duas notas que eu quero destacar. Uma de alerta para o facto de haver no mundo muitas pessoas raptadas ou que são perseguidas pelas suas crenças, e a outra pela situação terrível que se vive em África, especialmente na zona do Sahel, onde os grupos terroristas atuam com grande impunidade. Sim, Paulo, e essas são de facto as duas principais ideias-chave desta mensagem da nossa Presidente Internacional da Fundação AIS, a propósito da libertação então do padre Hans Joachim. De facto, a Regina Lynch recorda, porque é importante de facto o mundo não esquecer isto, Paulo, que há hoje muitos homens e muitas mulheres que continuam a ser raptados, que continuam a ser perseguidos pelo facto de terem uma determinada religião, portanto em todo o mundo, mas especialmente aqui nesta região, quer no Mali, quer no Níger, quer na Nigéria e Burkina Faso, portanto todos estes países que fazem parte da região do Sahel, que inclui estes países e outros ainda, e de facto todos os dias há notícias de cristãos que são expulsos das suas aldeias, que são mortos à fome pelos grupos que ocupam as suas aldeias, ou então também eles são pura e simplesmente são massacrados por estas pessoas que querem usar, por exemplo, uma cruz ao pescoço ou querem expressar livremente a sua fé. Alertas que não podemos mesmo ignorar. Há pouco eu referi que já no final da semana passada o padre Joaquim divulgou a sua primeira mensagem após ter sido libertado. Mal saiu do cativeiro, ele foi enviado para a Alemanha, onde aliás ainda se encontra. A mensagem de que estamos a falar foi dirigida ao cardeal Jean Zerbo, o arcebispo de Bamako, e foi divulgada pela SCTV, que é, Catarina, o canal de televisão católico do Mali. Sim, Paulo, e foi uma mensagem muito breve, em que, de facto, o padre Joaquim agradece ao cardeal tudo o que fez pela sua libertação e onde dá também conta um pouco do estado onde se encontra e também do seu estado de espírito. Ele está bem e encontra-se, aliás, em casa de familiares. Sim, Paulo, ele próprio diz isso na sua mensagem, ele refere que está em casa da família, em Ovelhof, e que foi, então, no computador da sobrinha que escreveu esta mensagem de agradecimento. Ele diz que está bem, fala até com algum humor, a dizer que viveu 371 dias em retiro espiritual, portanto, referindo-se de facto a estes 371 dias que ele viveu em cativeiro, e que Deus lhe deu por isso, então, uma experiência do seu amor, e agradece muito as orações de todos pela sua libertação, e por isso ele até tem algum humor na sua mensagem que nos envia. Já o dissemos, esta primeira mensagem do padre Joaquim após a sua libertação foi divulgada pelo canal católico da televisão do Mali. Merci beaucoup pour ce communiqué que je lis ce soir sur le PC de ma nièce. Je vais très bien après ma retraite spirituelle de 371 jours dont j'ai passé 368 dans une paix intérieure et une consolation profonde. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'a fait vivre cette expérience de son amour et de sa providence. Je suis chez moi à Heufelhof, en famille, me cache encore devant la presse et je remercie chacun de vous pour sa prière qui a rendu le miracle de ma libération après seulement 1 an possible. Comme moi, j'ai passé chaque jour 4 à 5 heures à prier pour vous. La mission des missionnaires d'Afrique, le monde. Père Hayo.
Foi o padre Joaquim Lohr na primeira mensagem após a sua libertação. Este sacerdote alemão esteve 371 dias em cativeiro no Mali, depois de ter sido sequestrado, ao que tudo indica, por elementos de grupos jihadistas que atuam neste país de África. O sequestro deste missionário, quando ocorreu há um ano, foi visto como um sinal da deterioração das condições de vida da comunidade cristã neste país, fruto da atuação violenta de diversos grupos jihadistas que operam com relativa impunidade nesta região do Sahel e de que nos alertava há pouco a Catarina. O padre Joaquim estava bem ciente, no entanto, dos riscos que corria. E agora, chama a sua atenção para um dos poucos registros que temos dele. Foi há cerca de 2 anos, quando esteve de passagem pela sede internacional da Fundação AIS na Alemanha. Na altura, ele aceitou gravar uma pequena mensagem a explicar o que estava a fazer no Mali. Vamos recuperar agora as suas palavras. I am Father Hayo Lohr. I belong to the Society of the Missionaries of Africa, formerly called White Fathers. I come from Germany, near Paderborn, but since nearly 30 years I'm living in Mali, in West Africa, now precisely in Bamako, where we have a big center for the Christian-Muslim dialogue, which trains lay people, priests, sisters in Islamic studies. We give them a profound knowledge of Islam, so once they go back to their community, they may be able to build bridges, to have contacts with the surrounding mosques. There are strong fundamentalist currents in Mali right now, but the large majority just wants to live in peace. So it is essential for us to foster the good relationship with the Muslims around us. We thank you for your help. We thank Aid to the Church in Need for all the support. They promised to help us with a big amount of money, because we have to build this center anew because of the growing demand for formation. Thank you very much. Foi o padre Joaquim Lohr que esteve em cativeiro durante 371 dias, depois de ter sido raptado por jihadistas em Bamako, no Mali, no dia 20 de novembro do ano passado. Praticamente 5 anos antes, uma religiosa foi também raptada no Mali. A irmã Glória Narvaez Argotti foi levada à força da missão franciscana em Carangaço no dia 7 de fevereiro de 2017. Ela esteve em cativeiro 4 anos e 8 meses. Desde que foi libertada, que ela tem corrido o mundo a contar a sua história. E muitas vezes em iniciativas da Fundação AIS, como aconteceu em abril do ano passado em Espanha, onde contou como foi raptada. El 7 de febrero del 2017 se truncó nuestra vida en el pueblo de Carangazo, en Malí, lugar en el que viven 12,000 personas y 45 veredas a las que atendíamos de la etnia miñanca. Hacia las 9 de la noche me encontraba con 2 hermanas de la fraternidad, viendo las noticias para orar por la realidad del mundo, cuando irrumpieron 4 hombres yihadistas fuertemente armados. Se querían llevar a una de las hermanas, a la más joven. Ofrecí mi vida para que no le hicieran daño. Es así como comienza la pasión. El sufrimiento ha unido a Jesús, tal y como Él fue maltratado, abandonado, incomprendido, perseguido, quien optó por los más pobres y marginados. Cuando salimos de la casa, los hombres me pusieron una cadena en el cuello con un artefacto explosivo y fui adentrándome al desierto.
La itinerancia de 4 años y 8 meses prisionera, pues me cambiaban frecuentemente de grupo, trasladándome a lugares lejanos en el desierto del Sahara. En la arena del desierto, las oraciones, las preguntas de estos interminables años de silencio y soledad. Foi a irmã Glória a recordar os longos 4 anos e 8 meses de cativeiro no deserto, na região do Mali. Antes dela, escutámos o padre Joaquim Lor, que também foi raptado no Mali, um país africano situado na região do Sahel, onde grupos jihadistas estão cada vez mais ativos. De facto, isto leva-nos a olhar com atenção para o que se está a passar nesta região de África e perceber também que estes raptos não foram atos isolados, mas sim, e temos aliás dado conta disso aqui no nosso programa, mas sim de uma campanha vasta, organizada para, Catarina, atemorizar os cristãos. Sim, Paulo, claramente. De facto, é uma campanha que é vasta, que é organizada e que é com este objetivo de atemorizar os cristãos e implementar à força uma visão muito radical, muito extremista do Islão. E isto está a acontecer em muitos países de África neste momento, com particular destaque, de facto, para estes países da região do Sahel. Mas está a acontecer também um pouco de norte a sul do continente e, por exemplo, temos o caso tão conhecido e que falamos aqui tantas vezes no nosso programa, Paulo, de Moçambique, de Cabo Delgado. Exatamente. Implantar à força uma visão radical do Islão. O brasileiro Rafael Daqui é responsável de projetos da Fundação AIS e durante vários anos ele acompanhou de perto a vida cotidiana da Igreja nesta região de África. E nós pedimos-lhe que nos dissesse o que é que ele pensa de toda esta violência. A resposta não deixa margem para dúvidas. Para ele, e sublinho, é um especialista nesta questão, a situação é mesmo extremamente preocupante. A situação dos cristãos no Sahel é extremamente preocupante. Eu tenho a impressão de que há um plano de instalação do Califado Islâmico, que nós conhecemos como Estado Islâmico, e que esse plano foi transferido para o Sahel. Seu objetivo nós já conhecemos, né? Eliminar todos os vestígios de Ocidente na região, isto é, a educação, a liberdade religiosa e assim por diante. Olhando para o ano de 2019, a igreja em Burkina Faso foi abalada por terríveis ataques terroristas. Ela se transformou numa verdadeira igreja de mártires. O número de ataques aumentou, especialmente no norte e no leste. Poderia aqui fazer uma longa lista de ataques e de violentas ameaças feitas contra a comunidade cristã, infelizmente. Mali e Níger estão igualmente expostos aos ataques dos jihadistas. Também nossos parceiros de projetos nos informam que naquela área do lago Chad, entre Camarões, Nigéria e Chad, portanto, Boko Haram se reinflama, se reacende, usando novas estratégias de horror, como, por exemplo, cortar as orelhas das mulheres de uma aldeia como punição por não terem obedecido à sua pregação. Apesar da intensa pressão exercida sobre a igreja para tentar forçá-la a partir dessas regiões de conflito, a igreja tem conseguido permanecer firme, continua a agir como o único raio de luz e estabilidade nesta terrível situação. E qual seria a nossa resposta? Em resposta ao desafio de uma igreja ameaçada no Sahel, a nossa ajuda consiste principalmente no apoio dessa presença missionária. Nós tivemos, de fato, 327 projetos nesses países durante o último ano. Temos feito também um grande esforço para colocar o tema em discussão, tema que muitas vezes é ignorado ou desconhecido, e o fazemos através do trabalho de comunicação e de advocacia. Foi Rafael Daqui a falar da ameaça crescente sobre a Igreja, sobre as comunidades cristãs em África, especialmente na região do Sahel. Um dos países que ele referiu com mais destaque foi o Burkina Faso. E, de facto, a violência terrorista tem vindo a aumentar quase de dia para dia neste país. O episódio mais recente, envolvendo a comunidade cristã, aconteceu em outubro com o assassinato de 2 escoteiros. 2 escoteiros que foram mortos a tiro dentro de uma igreja na aldeia de Debé, no noroeste do país. Catarina, o que é que aconteceu?
Bom, Paulo, foi uma verdadeira tragédia, não é? Porque foi mais um caso de uma violência extrema contra a comunidade cristã e é, infelizmente, também mais um caso que passou praticamente despercebido em todos os jornais, em todos os meios de comunicação internacional. Bem, e por isso é que nós estamos aqui neste programa para dar essas notícias que mais ninguém dá. Sim, e é muito importante isso, Paulo, de facto, não é? Dizermos o que é que aconteceu e falarmos destes casos. Portanto, o que aconteceu foi, de facto, uma verdadeira tragédia. Portanto, foi em meados de outubro, quando 2 jovens escoteiros foram assassinados a tiro dentro de uma igreja. Mais tarde, os cristãos seriam forçados também a abandonar as suas casas. Portanto, os terroristas deram-lhes um ultimato. Eles tinham 72 horas para abandonar a sua aldeia. Portanto, temos o assassinato de 2 escoteiros católicos em plena igreja e um ultimato dos terroristas que levou toda a população a abandonar a aldeia de Débé, no Burkina Faso. Mas como é que se soube de tudo isto? Bem, quem nos contou isto, quem denunciou esta situação, foi o bispo de Dédougou, Dom Prosper Bonaventure Qui. Portanto, ele esteve recentemente connosco, de passagem pela sede internacional da Fundação AIS na Alemanha, e foi ele que nos contou esta tragédia e que mostrou-se extremamente chocado com tudo o que se tinha passado. Portanto, ele disse, Paulo, que nunca tinha visto nada assim no seu país e indica que, de certa forma, há um aumento, de facto, da violência no Burkina Faso. Portanto, podemos dizer que estes incidentes em Débé são um exemplo da pressão que os grupos jihadistas estão a fazer em todo o país há cerca de uma década. Sim, Paulo, claramente. Portanto, o que nós sabemos é que os ataques começaram, portanto, no norte do país, mas neste momento já se estenderam a todo o território, embora, claro que haja zonas onde há mais incidentes, não é? Mas, neste momento, nenhuma das províncias do Burkina Faso foi poupada e as populações têm, de facto, sofrido muito com estes atos terroristas. Já vamos voltar a falar, aliás, do que aconteceu na aldeia de Débé, com o assassinato dos 2 escoteiros católicos, mas antes importa desenvolver um pouco esta questão. As populações sofrem de que forma perante a presença destes grupos jihadistas? Bom, Paulo, de muitas formas, e será fácil nós compreendermos que deverá ser um terror para os cristãos viverem ou terem de conviver com estes grupos, mais ou menos próximos destes grupos terroristas, não é? Portanto, são grupos armados e que provocam, de facto, o terror nas populações. E aquilo que o bispo nos contou, Paulo, é que em muitos lugares eles atuam já com uma relativa impunidade, não é? Portanto, as próprias forças oficiais não controlam e, portanto, estes jihadistas, por exemplo, obrigam os homens a usar já calças até aos tornozelos e obrigam também as mulheres a usar roupas compridas e véus. Portanto, a população neste momento vive já de acordo com as regras mais radicais do Islão, não é? E vivem porque também têm medo de ser castigados, de sofrerem as consequências por não viverem de acordo com essas mesmas regras. Terrível mesmo. Mas voltando agora à notícia que estávamos a falar do assassinato de 2 escoteiros. Afinal, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, a morte destes 2 jovens ocorreu depois dos terroristas terem então proibido a população de Débé a manter qualquer contacto com Tougan. Tougan é uma cidade que é situada a cerca de 45 km desta aldeia e é onde está presente o exército do Burkina Faso. Mas como as escolas de Débé já tinham sido encerradas pelos terroristas, portanto, o que é que aconteceu? Estas crianças e estes jovens passaram a deslocar-se até Tougan, tendo então as autoridades disponibilizado até alguma segurança para que estes jovens pudessem fazer este caminho, não é? Esta distância. Portanto, num destes dias, ao regressarem a casa, sozinhos, então estes 2 escoteiros foram descobertos e foram detidos pelos terroristas e acabaram por assassiná-los dentro da igreja da aldeia. E foi o bispo que contou isso? Sim, Paulo, foi ele que contou de uma forma muito emocionada, que nos contou tudo o que se tinha passado na aldeia. Portanto, os terroristas mandaram abrir a igreja, acabaram por matar a tiro estes 2 jovens, um em frente ao altar e outro em frente a uma imagem de Nossa Senhora. E em que momento é que surgiu esse ultimato para a população abandonar a aldeia? Bom, Paulo, devido à profanação que foi causada pelo assassinato destes 2 jovens, a igreja acabou por ser encerrada, o Santíssimo Sacramento foi levado para um outro espaço e foi até que possa ser, não é? Possa novamente ser aberto ao público, ao culto à igreja. Pronto, o que aconteceu foi que
este facto suscitou a fúria dos próprios terroristas e, portanto, acabaram por levar ou a fazer este ultimato de expulsão dos cristãos de toda esta aldeia. Portanto, os terroristas deram então um ultimato de 72 horas aos habitantes de Debe para abandonar a região. Neste momento, a aldeia estará, calcula-se, vazia, sem habitantes. Este terá sido um episódio isolado ou, Catarina, é algo já comum de alguma forma nesta região? Bom, Paulo, o Bispo diz-nos que, infelizmente, não é apenas um caso único, o que mesmo se passa noutras vilas e noutras aldeias do Burkina Faso. Ele diz-nos, portanto, o Bispo, Dom Próspero Bonaventure Qui, diz que as pessoas deslocadas acabam por vaguear pelas ruas com os seus bens, portanto, já estão à procura de um lugar mais seguro para ficarem, para permanecerem. Portanto, nesta diocese de Edougou, por exemplo, são já centenas as pessoas que vivem nas ruas e a vida da Igreja está a ter um grande impacto, não é? Está a ser afetada por todas estas pessoas que procuram algum refúgio e, por isso, o Bispo pede-nos também a nossa ajuda, pede o nosso apoio, pede também as nossas orações para que a paz possa finalmente chegar ou voltar ao seu país. Estamos a falar, portanto, do assassinato de 2 escoteiros em plena igreja, numa aldeia no nordeste do Burkina Faso, e do ultimato a toda a população para abandonar a sua aldeia no espaço de 72 horas. A ameaça terrorista está a fazer-se sentir com toda a força sobre os cristãos deste país africano, Burkina Faso. O padre Florent Traoré é o superior provincial dos carmelitas descalços no Burkina Faso e é, seguramente, uma das pessoas que melhor nos poderá falar da perseguição aos cristãos deste país africano. A partir do ano 2016, varios curas o sacerdotes han sido matados y varios catequistas también y como fieles feligreses con ese terrorismo que tiene varias ramas y hay menos libertad religiosa en Burkina Faso. No tengo que ser el primero a huir, sino que tengo que estar con los fieles como pastor. Es un poco eso. Y se ve que las iglesias muy llenas, como esperando un Mesías, esperando un signo de Dios, esperando que Cristo manifieste su gloria. Casi 10 años que está mucho terrorismo y ya mucha gente tiene miedo para la práctica religiosa. Antes no había problema de libertad religiosa. En una misma familia se podría encontrar alguien de la religión tradicional, alguien de musulmán y alguien católico o protestante. Pero ahora, con el terrorismo a partir del año 2016, varios curas o sacerdotes han sido matados y varios catequistas también y como fieles feligreses también. Así que con ese terrorismo que tiene varias ramas, sí hay menos libertad religiosa en Burkina Faso. Quieren imponer esta ley islámica y quieren también terrorizan también la población, pero hasta ahora no conozco una zona donde han podido imponer esta ley islámica. Pero hay zonas que ellos mismos dominan y los que no son, sobre todo los del gobierno, los funcionarios, los policías, los militares no pueden ir. Y hay una buena zona del país fuera del control del Estado. Eso es verdad. Nuestras armas es la oración. Así que mucha gente va a la iglesia a pesar del miedo para glorificar a Dios, para rezar por la paz. A nossa arma é a oração, dizia-nos mesmo agora o superior provincial dos carmelitas descalços no Burkina Faso. De facto, é preciso sublinhar a importância da oração, em especial em países, em regiões do mundo onde os cristãos são tão ameaçados, são vítimas
de perseguição e violência. Isto leva-nos agora a recordar o testemunho do sacerdote que escutámos logo no arranque do programa. O padre Tadeus, que está na Nigéria. Nigéria e Burkina Faso, dois países de África, mas uma mesma realidade, a de uma igreja que precisa de ajuda para a sua própria sobrevivência. E aqui levanta-se uma questão que provavelmente muitos dos nossos telespectadores ignorarão. É que, através dos estipêndios de missa, através das missas que os nossos benfeitores mandam celebrar, a Fundação AIS consegue ajudar na sobrevivência de cerca de 40 mil sacerdotes. Eu repito, Catarina, 40 mil sacerdotes em todo o mundo. É verdade, Paulo, é de facto um número extraordinário e que mostra de facto esta importância, às vezes, deste ato tão simples, não é? De mandar celebrar uma missa. Portanto, só no ano passado, Paulo, como acabou de dizer, foram 40 mil estipêndios de missa, portanto, são 40 mil padres que puderam ser ajudados em todo o mundo. Em algumas dioceses, Paulo, em algumas das dioceses mais pobres do mundo, e onde os cristãos são também perseguidos, de facto, e são muito pobres, de facto esta ajuda tem sido providencial. Portanto, no ano passado foram cerca de 40 mil padres auxiliados em todo o mundo na sua sobrevivência através das missas mandadas celebrar pelos benfeitores da Fundação AIS. São sacerdotes, obviamente, em muitos países. Sim, Paulo, são dezenas e dezenas de países que são apoiados, portanto, e para quem nos está a ver lá em casa e para perceber o significado e a importância deste gesto, de facto uma ajuda preciosa que os nossos benfeitores fazem a todos estes sacerdotes que vivem nestes países onde são mais perseguidos, onde são mais pobres e talvez até muitas vezes as regiões mais hostis do mundo. De facto, este gesto tão simples, de facto, faz a diferença e é essencial para a sobrevivência deste próprio clero nestas regiões. Muito bem. Países pobres ou onde os cristãos arriscam, por vezes, a própria vida. Bom, Catarina, pode-nos dar três exemplos apenas de países onde os cristãos são ajudados através dos estipêndios de missa? Sim, claro que sim, Paulo. Portanto, estou-me a lembrar, por exemplo, da Ucrânia, um país na Europa em guerra e, portanto, que é essencial, de facto, esta forma de ajudar os sacerdotes a permanecerem no seu país e a permanecer junto da comunidade cristã na Ucrânia. Estou-me a lembrar, por exemplo, também na Amazónia, no Brasil, onde também é um país tão pobre e uma zona tão pobre que também é essencial para a sobrevivência do próprio clero. E, por exemplo, podemos pensar em África, na Etiópia, que também é um país muito pobre e com muitas dificuldades a Igreja, e por isso todos eles, e são apenas três dos exemplos das dezenas e dezenas de países que nós apoiamos, em todos eles este apoio através da celebração ou o envio dos estipêndios de missa é de facto fundamental para a sobrevivência do clero, para a sobrevivência de todos estes padres que querem ficar e que querem estar junto da sua comunidade, e isto tudo através desta generosidade dos benfeitores da Fundação AIS, claro. Estamos a falar, portanto, da sobrevivência de 40 mil padres que é garantida pelas missas mandadas celebrar pelos benfeitores da Fundação AIS. De facto, é impressionante. Sem dúvida, Paulo, é impressionante, e posso até dizer lá para casa de uma outra forma este número para percebermos efetivamente a importância, a dimensão deste número. Portanto, 1 em cada 10 sacerdotes no mundo é apoiado diretamente por esta generosidade dos nossos benfeitores através da celebração de missas. Portanto, 1 em cada 10 sacerdotes, Paulo. É de facto impressionante. É impressionante, sem dúvida. São inúmeros, aliás, os testemunhos de padres, de religiosos, de bispos que agradecem esta ajuda da Fundação AIS, uma ajuda que chega através das missas que são mandadas celebrar. É o caso do padre Tadeus, que escutámos logo no arranque do programa de hoje e que foi enviado em missão para uma região muito pobre na Nigéria, onde não há eletricidade nem água. Mas, mesmo assim, apesar da pobreza imensa, ele é um padre feliz que não troca este seu povo, esta sua missão, por nada neste mundo. Living condition is very, very poor. The people don't even have water, lights, health care. There are security challenges. Every day you wake up, you hear one story of kidnapping or the other. But people, every day, they make effort to see Christ in one another. And that is why my Archbishop posted me to this place, alongside other priests that were posted to other pastoral areas.
which are up to 54, with about 179 priests. And these priests are suffering the same challenges. As a priest, we try to live just like the scripture says. Eat whatever that is set before you. So whatever that the people can provide, I manage with it. With that, I survive him. Because wherever the people of God are, the priests must attend to them. Wherever the faith is built, that faith must always be sustained. And that is why we hope and pray that men and women of goodwill all over the world will come to our aid and support us. ACN, and that is why we appeal to you to support us as you do for needy churches in the world. Amen. E com estas palavras que traduzem de forma expressiva o que é a missão da Fundação AIS e o que é esta história de amor que se materializa todos os dias em tantos países do mundo, nós vamos agora até à China. Vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, que é o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou a dar-nos uma notícia mais relevante da Igreja desta região do globo. O Advento está à porta e com ele muitas atividades vão aqui realizar-se em Macau. Principalmente em duas paróquias, a paróquia da Sé Catedral e a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, estão já com a agenda cheia para os próximos fins de semana e também alguns dias da semana deste mês de dezembro que agora inicia. Na paróquia da Sé Catedral vão ser realizadas atividades como o Bazar de Natal. Também vai haver momentos de oração e de formação de leigos, assim como outros convívios para que, principalmente, a comunidade que fala português se una cada vez mais em torno da sua paróquia e do seu bispo. Depois, na Taipa, uma ilha aqui da região administrativa de Macau, também vão ser realizadas várias atividades. O Bazar de Natal também vai ter lugar na Taipa, o concerto de Natal, a festa de Natal e também uma festa para as famílias dos catequizandos desta paróquia de Nossa Senhora do Carmo. De referir que também na Sé Catedral está já a haver novena pela padroeira de Macau, ou seja, por Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que a 8 de dezembro faz com que aqui, Macau, China, atualmente, seja feriado. Duas paróquias com imensa atividade, como publicámos ainda agora no Semanário Católico de Macau, o Clarim, é um advento com mais cor, alegria e espiritualidade. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar novamente da viagem que a Catarina fez com um grupo de outros diretores da Fundação AIS à Síria, um dos países centrais da campanha de Natal deste ano da Fundação AIS. E para falar também da importância desta campanha, vamos conhecer um casal de cristãos, um casal já idoso, que foi apanhado no meio do turbilhão da guerra civil na Síria. A aldeia onde viviam foi ocupada por jihadistas. Primeiro proibiram-nos de ir rezar à igreja, depois proibiram-nos até de estarem à janela, mais tarde roubaram-lhes todas as economias e ficaram-lhes até com a casa. Como é que esta história vai terminar? Vale a pena ficar aí desse lado, só para saber o que aconteceu com estes dois cristãos, Mofida e Moza. Mas para já, vamos para um breve intervalo.
ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Na segunda parte do nosso programa nós vamos falar uma vez mais da campanha de Natal da Fundação AIS, uma campanha de apoio aos cristãos da Síria, do Líbano e também da Terra Santa. E vamos ainda falar da Red Week, a Semana Vermelha, uma iniciativa da AIS de sensibilização para a questão da perseguição religiosa no mundo. Depois de termos escutado nos programas anteriores os bispos de Setúbal e do Porto, hoje vamos centrar a nossa atenção em Braga. No final da apresentação do relatório da AIS, Dom José Cordeiro confessava-se impressionado com os números, com a dimensão da perseguição religiosa que é revelada neste documento. Sim, Paulo, e de facto são números que não podem deixar ninguém indiferente. E Dom José Cordeiro salientou isso mesmo, não é? Salientou que então, em quase um terço de todos os países do mundo, há pessoas que estão a sofrer, neste momento, algum tipo de perseguição religiosa, ou seja, são países onde não há liberdade religiosa, onde não é respeitado este direito fundamental do homem, não é? E o arcebispo de Braga destacou também a importância, digamos assim, da missão da Fundação AIS. Sim, Paulo, foi assim em Braga e podemos dizer que foi assim em todas as dioceses onde estivemos durante esta Red Week, em que de facto apresentámos este nosso relatório. Mas é também, Paulo, sempre assim cada vez que vamos a algum lado e há de facto onde estamos presentes, onde apresentamos estes números. Tenho de confessar também que de facto somos muito acarinhados pela Igreja em Portugal neste sentido que é uma missão muito específica, não é? De dar, não só anunciar, dar a
a conhecer a situação da Igreja no mundo, esta perseguição religiosa, mas ao mesmo tempo também esta missão que é muito específica, é muito própria nossa, de ajudar as comunidades cristãs que estão a sofrer, ou que são pobres, ou que estão a sofrer perseguições. Portanto, é algo muito nosso e é muito próprio, e temos sido, de facto, acarinhados por esta missão que é tão própria nossa, e é muito importante este nosso trabalho, esta nossa missão, que ajuda a que a Igreja possa permanecer viva em todos estes países, claro. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então escutar Dom José Cordeiro, que é o arcebispo de Braga, numa breve entrevista ao nosso programa, em jeito de balanço da apresentação na sua diocese do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. E a primeira pergunta foi mesmo o que mais o impressionou na leitura do relatório. Vamos agora conferir a resposta. Antes de mais, a própria estatística. Quase um terço dos países no mundo estão a sofrer de perseguição religiosa. A liberdade religiosa não é respeitada como direito fundamental do ser humano. E saber que tantos cidadãos, tantos irmãos e irmãs nossos estão a sofrer dessa perseguição em muitos países, nomeadamente no continente africano e asiático, e isso não favorece de maneira nenhuma o desenvolvimento integral nem a construção da paz, porque a fraternidade universal passa pela liberdade integral, e a liberdade religiosa, a componente espiritual, é integrante da vida humana, dos direitos fundamentais, na relação com Deus, com os outros, connosco próprios, com o mundo, com a história, na casa comum em que habitamos. E não é inquietante também perceber que, apesar destes números serem tão avassaladores, de alguma forma isto passa despercebido, aparentemente, perante a grande opinião pública? Sim, isso é o que mais choca, a indiferença ao que se passa com a falta da liberdade religiosa, de não ser notícia e de não ser ocupação mais alargada ao nível das Nações Unidas, ao nível dos países, ao nível da nossa própria realidade, o que nos desafia a um maior compromisso, a começar pela oração, rezando pelos cristãos perseguidos, rezando por outras pessoas perseguidas em razão da sua própria religião e dos valores que professam ao serviço do bem comum e da dignidade da pessoa humana, porque o ponto fulcral é de que a dignidade da pessoa humana não é respeitada em muitos lugares da Terra em pleno século XXI. Isto também remete para a questão da solidariedade, digamos assim, objetiva, no sentido de que há muitas comunidades, nomeadamente muitas comunidades cristãs, que, sendo vítimas de perseguição, precisam de ajuda, até muitas vezes para a própria sobrevivência. E aí entra o papel da Fundação AIS. Como é que o Sr. Arcebispo vê o trabalho, a missão da Fundação AIS em Portugal e no mundo? Além da oração, como referia, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem também essa missão de consciencializar a partir destes relatórios que são apresentados, mas também favorecer a comunhão e a inter-relação na partilha dos bens materiais e fazê-los circular. Em alguns lugares nós chegamos sobretudo com a oração, mas noutros chegamos também, e especialmente, com a ajuda monetária, económica e financeira para que os cristãos possam não apenas sobreviver, mas terem horizontes de esperança e poderem viver o quotidiano com o alívio possível no ambiente da perseguição religiosa em que se encontram. É importante, portanto... Sem dúvida, quantas mais pessoas pudermos colaborar, porque todos somos poucos para que a situação em tantos países possa ser minorada, a formação possa acontecer, a celebração dos sacramentos, a presença dos missionários, a presença das obras sociais, possa ser ali um sinal de esperança. Estamos quase no Natal e importa lembrar que a Fundação AIS está a promover uma grande campanha de apoio à Igreja, de apoio às comunidades cristãs
da Síria, da Terra Santa e do Líbano. Nas últimas semanas nós temos focado a nossa atenção aqui mais na Síria, a propósito também da viagem de trabalho que a Catarina fez muito recentemente a este país do Médio Oriente, juntamente com outros diretores de outros secretariados internacionais da Fundação AIS. E vamos continuar focados na Síria. Eu julgo que a melhor maneira de mostrarmos a importância da campanha de Natal da Fundação AIS é contando histórias concretas de pessoas concretas cujas vidas mudaram graças à ajuda dos benfeitores da AIS. Na semana passada, se recordam, nós conhecemos a história de um jovem casal cristão. Um jovem casal que permanece em Alepo graças ao microcrédito da ajuda à Igreja que sofre, que permite que eles mantenham de portas abertas um cibercafé, que é o sustento da família. Hoje temos outra história, não de um jovem casal, mas sim de um casal idoso, Mofida e Moza. E esta é também uma história que diz muito, Catarina, sobre a miséria em que se encontra a Síria e que a Catarina agora viu quando lá esteve, não é? Sem dúvida, Paulo. De facto, este casal, Mofida e Musa, são de facto este retrato, ou expressam, são o testemunho, o exemplo de todos os milhares de sírios que perderam tudo durante a guerra, portanto uma guerra que já dura há 12 anos, como nós sabemos, e que neste momento só sobrevivem graças à ajuda da Igreja. Estamos a falar, portanto, de um casal idoso. Eles viviam em Iblid quando começou a Guerra Civil na Síria, portanto a guerra já tem 12 anos, não é? Exato. Sim, portanto eles viviam em Idlib quando esta região foi ocupada então por grupos extremistas, portanto a zona foi toda ocupada. Para eles foi o início de um terror. Como o Paulo dizia há pouco, deixaram de poder ir à igreja, deixaram até de poder estar à janela da sua própria casa. Portanto, por serem cristãos, foram proibidos, por exemplo, foram proibidos de quase tudo, não é? Portanto, além de não ir à igreja, de não poder expressar livremente a sua fé. Portanto, os jihadistas que ocuparam então esta aldeia acabaram por ocupar toda esta região de Idlib, acabaram por lhes roubar o pouco dinheiro que eles tinham, as poucas economias que eles tinham da vida, e acabaram também por lhes tirar a própria casa. Então, e depois o que é que lhes aconteceu? É preciso não esquecer, estamos a falar de um casal de idosos. Sim, Paulo, e esta é de facto uma história dramática, digamos, desta forma, portanto, porque a determinado momento foi possível retirar este casal de Idlib através de um corredor humanitário que foi organizado pela Cruz Vermelha Internacional e, portanto, que retiraram todas as pessoas que estavam nas situações mais dramáticas, com mais dificuldades, e este casal, Mofida e Musa, eram um desses casais e, portanto, acabaram por ir para Alepo, onde estão neste momento. Portanto, eles vivem em Alepo, melhor dizendo, eles sobrevivem em Alepo, graças apenas à solidariedade da Igreja. Sim, Paulo, graças apenas à solidariedade da Igreja. Como nós temos vindo aqui a falar, de facto, a vida na Síria tornou-se praticamente impossível e sem a Igreja, se não fossem todos estes padres, estas irmãs, os voluntários, não sei o que seriam destas famílias, destes casais, como este casal que estamos agora aqui a falar. Portanto, este casal idoso é sem dúvida um retrato vivo do que é a Síria hoje, do que tem sido estes últimos anos na Síria, para além da guerra, da perseguição, também este abandono total das populações, entregues à sua própria sorte e com a ajuda, sem dúvida, destes homens e mulheres extraordinários da Igreja que ajudam. É, portanto, um sem fim de tragédias que se acumulam neste país, que parece, podemos dizê-lo, esquecido, que parece abandonado aos olhos do mundo. Sim, Paulo, mas nós não podemos deixá-los para trás, não é? Nós não podemos pura e simplesmente esquecer que eles existem, esquecermos deles. Portanto, é pessoas como a Mofida e Musa que nós estamos aqui, que lançámos esta campanha de Natal da Fundação AIS com este objetivo claro de apoiar casais como este exemplo que nós trazemos aqui hoje. Portanto, é preciso não esquecer que todas estas pessoas, e este casal é de facto este exemplo, todas estas pessoas precisam da nossa ajuda e sem a nossa ajuda, Paulo, não conseguirão sobreviver. Muito bem. Uma ajuda, isto é muito importante, uma ajuda que só é possível fazer chegar à Síria, ao Líbano e à Terra Santa, graças ao apoio entusiástico que esta campanha está a ter junto dos benfeitores da Fundação AIS aqui em Portugal e também em alguns países. Sim, Paulo, sem dúvida. E
Atrevo-me a dizer aqui aos nossos telespectadores, de facto, que os benfeitores portugueses têm sido extraordinários, com a sua generosidade imensa para com estas comunidades cristãs do Médio Oriente, tem sido extraordinário. E na Síria, Paulo, falaram disso, encontrei-me com a irmã Eni de Mergen, a nossa querida irmã Eni, que aparece aqui tantas vezes no nosso programa, e ela dizia-nos com ternura, falava com ternura sobre a generosidade, sobre a amizade, sobre a preocupação que os benfeitores portugueses têm para com os cristãos da Síria. Muito bem. A irmã Eni. Estamos a falar da campanha de Natal, uma campanha de ajuda aos cristãos da Síria, Líbano e Terra Santa. Quem quiser colaborar com esta iniciativa, Catarina, o que é que tem de fazer? Bom, é muito fácil, Paulo, e eu desafio quem está a ver-nos lá em casa para ver a nossa página de internet ou ligar-nos mesmo e pedir mais informações, saber mais, porque há muitos projetos. Infelizmente, aqui no nosso programa não temos tempo de falar de todos os projetos, todas as situações que sabemos que estão a acontecer neste momento na Síria. Portanto, eu desafio a verem a nossa página de internet, a telefonarem, a pedir mais informações e, de facto, depois é só apoiar, é ajudar a escolher um dos projetos e dizer que é aquele projeto. É muito fácil, Paulo, basta nós termos esta vontade de ajudar e eu desde já agradeço a todos os que nos estão a ver lá em casa que nos possam ajudar, de facto, nesta campanha de Natal que é tão importante para a comunidade cristã na Síria. Muito bem. Faltam já poucos dias para o Natal. Da Síria, neste caso da cidade de Alepo, chega-nos o lamento de Mofida Jalouf e do marido, Mousa Ogzan, a quem lhes foi roubado tudo o que possuíam apenas por serem cristãos. أي وقت اللي دخلت هدول الإسلام علينا المسلحين فرضوا علينا هاي دولة إسلامية ما بصير كنا نروح على الكنيسة على الباب ما بصير نوقف على الشباك ما بصير نوقف يعني ما بصير يشوفونا وقت اللي اجونا هيك شوي صعب علينا وظالمين وهيك واخذوا رزقنا واخذوا اموالنا واخذوا ضيوفنا جاب سيارة خصوصي وراح اسعاف ممر انساني ونحن بهالعمر بهالكبر السن وبهالعمر صرنا نحن نازحين في بلدنا ولا زال صرنا لاجئين في وطننا في بلدنا يعني كنا خايفين من حلب لأنه السكان شوي نحن جينا على حلب مرضنا ما بقى حسين نطلع أنا بعد ما جيت لهون هلا صار لي 6 أشهر ما فتحت الباب وطلعت هسه ما بحسين ما في عنا معيشة نعيش فيها معنا ما بيساعدونا نشكر الله وبستنس البشارة دائما لطرفنا الحمد لله ونحن كلياتنا جوات بيتنا منصلي بيتنا عوشنا نحضر قداس بنروح على الصلاة كل هالشي صار معنا نحن مؤمنين بربنا نحن نشكر كنيسة المتألمة اللي عم تدعم كنيسة البشارة جسد المسيح اللي عم تدعمنا وتعطينا ولنعيش حياتنا خير من فتى وسهلا خليكي ويطول بعمرك بتوقع تكون خير علينا وعلى العالم كله وبريد السلام بس بقى الرب هو اللي بيعرف ايش بده يصير لعيد الميلاد ما حدا بيعرف غير ربنا ولد المسيح هللويا Com esta história tão triste, mas ao mesmo tempo tão reconfortante, por sabermos que a Igreja não abandona ninguém,
Nós chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa desta semana. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho e ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, também na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.